colocando um outro exemplo que nós temos aqui, que são várias ações que nós temos nesse sentido, que também diz respeito a um vício no produto, que são a veículo 0 quilômetro. Nós temos ações, então, claro, que no outro lado, em relação a valores de um relógio, como o Dr. Arthur destacou, e que realmente aí nesses casos a gente recebe a reclamação do cliente que adquiriu um veículo 0 quilômetro, que aquele veículo 0 quilômetro veio em determinada parte ou com uma repintura ou com um dano, algo que com um veículo 0 quilômetro jamais seria esperado. Nós entramos com essas ações de rescisão contratual, buscamos a devolução do valor pago, buscamos uma indenização por dano moral e no tramitar dessa ação, muitas vezes esses veículos são alvo de perícia. E por mais surpreendente que possa parecer, realmente, alguns veículos 0 quilômetro vêm com problemas na pintura, com repintura. São veículos que já foram batidos, são veículos que têm um problema no forro e que essa perícia acaba, claro, norteando uma decisão favorável em relação à devolução dos valores. E ainda tentando responder a tua pergunta, eu acho que por todo o transtorno sofrido, há uma condenação em dano moral. É interessante também destacar que nesse tipo específico de ação, não só nesse tipo, mas essa ação ela pode gerar não só uma indenização por dano moral em virtude do sofrimento, da angústia e da decepção sofridos com a aquisição daquele veículo 0 quilômetro, que para muitas pessoas é um sonho de vida, mas também pela própria teoria do desvio produtivo do dano moral. O que significa a teoria do desvio produtivo? É uma determinada pessoa que adquire um veículo 0 quilômetro, tem o objetivo de sair dali e tem a possibilidade de utilizar aquele veículo por uma larga escala de tempo, por um longo tempo, sem se preocupar com absolutamente nada. E em uma semana ele volta àquela revenda. E em outra semana ele volta àquela revenda e aquele determinado vício ele não é, de certa forma, resolvido a contento. Neste intervalo de tempo, aquele nosso cliente, aquele consumidor, aquele adquirente, ele deixou de trabalhar, ele deixou de estar com a família. Então ele teve um desvio produtivo que também é um motivador, um fator que dá ensejo à indenização por dano moral. Então eu acho que ainda respondendo a tua questão, hoje o dano moral ele está sendo observado com um pouco mais de cuidado desde quando foi de certa forma instituído, falando ainda da entrada em vigor do Código Civil, mas existem casos que ele se aplica de forma exemplar. Ou seja, existe uma necessidade para, complementando o que o Dr. Arthur dispôs acerca de uma necessidade de que situações como aquelas não se repitam, ou seja, que não se restringe em relação àquele fornecedor, tão somente uma devolução de valores, mas que também se imponha uma condenação pecuniária para que ele possa tomar cuidado para que aquilo não se repita, mas também tem todo esse outro transtorno, por outro lado, sofrido pelo próprio consumidor, que é a relação do desvio produtivo, ou seja, de questões que ele deixa de fazer para poder resolver aquele problema, que de certa forma é então convertido em valores numa indenização por dano moral pelo desvio produtivo.